Começo perguntando: quantos aqui têm motivos de gratidão para com Deus? Diante de tudo que você viveu nesse ano, levanta bem alto a sua mão e diga assim: eu, Deus. Muito bom. Quantos aqui também, e que nos acompanham em casa, precisam de direcionamentos da parte de Deus para esse próximo ano que vai vir? Diga assim: eu, Deus. Ele está vendo. Por isso esteja muito atento, porque nesses dias aqui você vai celebrar, você vai se alegrar, mas também você vai colher da parte de Deus direções muito concretas para a sua vida, só que você precisa estar atento a isso. Porque Deus vai falar e já está falando com você de diversas formas, claro, nas pregações, nos momentos de oração, adoração, shows, mas também aqui nos bastidores. Então preste atenção, porque Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção muito concreta para você, e você vai sair daqui direcionado. Você crê? Então diga comigo: eu creio. Por isso fala comigo, Senhor, porque eu quero caminhar na tua vontade, não nos meus achismos, mas na tua vontade. Amém. Amém. Eu parto do tema geral desse Hosana, que é firmes como se víssemos o invisível. Vamos lá? Firmes como se víssemos o... Eu sempre gosto de analisar muito o tema, porque eu acredito que ali existe muita inspiração de Deus, e o movimento de Deus está naquilo que Ele inspira. E parece um pouco contraditório, né? Como é que você vai ser firme no invisível? Não é mais fácil você ser firme e estar seguro naquilo que é visível, naquilo que você toca? Por exemplo, eu estou pisando num chão aqui que é visível, né? Existe matéria-prima aqui no chão, então me é seguro, porque eu posso pisar aqui. Eu sinto esse chão, então não me é difícil eu dar um passo à frente, porque eu tenho um chão visível aqui, que me dá segurança. Então eu posso ter firmezas nos passos, porque eu estou vendo o que é visível. Só que agora a proposta ela é um tanto diferente. Firmes, como se víssemos o invisível. Então nós estamos sendo provocados a sermos firmes, vendo o invisível, e viver com firmeza. Por isso que eu digo, isso é muito inspirador para nós, porque no fundo nós vamos entender que não existe outra forma de viver para o cristão se não for assim, se não for como se visse o invisível. Mesmo eu não podendo tocar ou sentir fisicamente, materialmente, mas eu caminho com firmeza. E aqui eu preciso fazer memória, e durante vários momentos aqui eu vou fazer de ensinamentos que o Padre Jonas deixou para nós. Ele dizia que o mundo sobrenatural, o invisível, ele é tão real, tão real, tão real, que chega a ser mais real do que o mundo material e perceptível, o mundo que nós podemos tocar ou sentir. Porque o mundo sobrenatural, o mundo invisível, ele é muito real e ele exerce muita influência, e aqueles que vivem de fé entendem o que significa viver como se vissem o invisível, tanto que veem, tanto que creem nisso, que constroem a sua vida a partir disso. Tenho certeza que na sua vida você já deu passos de fé. Você não está vendo nada que te dê algum tipo de segurança, mas porque você crê, porque você acredita, você vai. Quem sabe se você fizesse uma listinha para vir para o Hosana, fazendo 2 colunas, uma colocando as bênçãos, as vitórias e as graças, e do outro lado da coluna você colocar os desafios, as derrotas, as coisas ruins, difíceis, negativas que aconteceram, e você fizesse um peso aí. Bom, se o que prevalecer for o que aconteceu de bom, eu vou, senão eu não vou. Quem sabe a maioria de nós não estaríamos aqui. Claro que aconteceram muitas coisas boas, mas muitos desafios. Pare e pense um pouquinho aí, faz uma revisão de quanta coisa você já passou durante esse ano.
Então, numa lógica humana, se você colocasse a sua listinha com 2 colunas, e aquela que está do lado negativo prevalecesse, você poderia dizer: eu vou ficar por aqui mesmo, afinal de contas eu não recebi de tudo que eu esperava, as coisas não aconteceram totalmente da forma como eu aguardava. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tivesse agido dessa forma, apenas a partir daquilo que você tocou, experimentou ou colheu, você e eu não poderíamos ser considerados um homem e uma mulher de fé. Mas deixa eu te dizer, apesar de tudo de difícil que te aconteceu, você está aqui. E sabe por que você está aqui? Porque você crê, porque você acredita. Então você continua, porque a fé ela está viva dentro de você. Então você que está caminhando como se visse invisível: Tiago, não aconteceu tudo como esperava, eu ainda estou esperando essa bênção, eu estou ainda esperando essa resposta de Deus, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu vou crer, e deixa eu te dizer, e vamos crer até o fim. Nós precisamos passar os nossos anos, os nossos dias, crendo, como se víssemos o invisível. Você só está pisando nesse lugar chamado Canção Nova, nesse solo que você consegue ver, contemplar construções, pessoas que são membros da comunidade. Você só consegue ver o material e o concreto, literalmente, porque existiu um homem que viveu e se manteve firme como se visse o invisível. Ele chegava a dizer que ele se sentia como um menino na corda bamba, que balançava, mas estava se equilibrando. Várias vezes ele dizia que ele não sabia o que vinha à frente, ele era como um menino que perseguia os passos do seu pai. Ei, esse é um grande ensinamento para mim e para você, que de fato nós possamos sim gritar hosana, mas com o nosso coração vibrante e confiante, com essa grande lição. Porque aqueles que creem, veem o invisível. Ô Tiago, como assim vê o invisível? Você tem olhar de fé. Então você vê além daquilo que está aparente. E aí você vai percebendo que as circunstâncias externas, por mais que elas te afetem, as circunstâncias externas, por mais que elas nos influenciem, elas não têm a voz mais potente, porque a voz de Deus prevalece sobre todas as outras vozes. A voz de Deus prevalece sobre as vozes negativas, sobre as más notícias que você ouve, sobre as coisas que não dão tão certo com você. A voz de Deus prevalece. Deixa eu te dizer, você veio aqui nesses dias, ouvirá ou acompanhará o Hosana Brasil, para sair com essa certeza, que a voz de Deus prevaleça. Não é o achismo dos homens, não é a opinião de qualquer um, é a voz de Deus que me importa. E assim eu construo a minha vida, assim eu edifico a minha casa, assim eu construo o meu futuro, e assim eu vivo o meu presente, assim eu ressignifico o meu passado, crendo. Eu trago essa frase comigo que um dia Deus me trouxe em oração, e eu trago ela como um lema de vida: eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, e em quem eu creio. Porque os sentimentos, gente, as emoções, são muito oscilantes, e elas nos traem muitas vezes, né? Os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são marcados, são feridos, e se a gente for seguir eles, desculpa, a gente está lascado. Mas eu vivo pelo que eu creio, eu vivo apoiado em quem eu creio, e eu construo a minha vida como se visse o invisível, porque na verdade, pela fé, eu já contemplo. E é com essa esperança viva que eu e você somos chamados a viver. Pega comigo a palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 6. João 2, versículos de 3 a 6. Nisso sabemos que o conhecemos,
É o título dessa pregação. E a palavra de Deus diz assim para nós lá em 1 João, a partir do capítulo 2, versículo 3. E sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você conhece a Deus? Conhece? O que significa conhecer algo ou alguém? Significa que eu já ouvi falar sobre? Significa que eu já encontrei essa pessoa? Significa que eu tive algum contato. Quando alguém chega para nós e diz assim, ei, você conhece Beltrano? Você conhece fulano? Ah, conheço. Mas existem níveis de conhecimento. O conhecimento ele pode ser mais raso ou ele pode ser mais profundo. Mas na Sagrada Escritura, conhecimento tem um outro contexto. O conhecimento está muito ligado à experiência. Então quando nós perguntamos, você conhece a Deus? Significa, você experimentou ou você experimenta a Deus? Você faz uma experiência tão concreta com Deus que isso afeta e influencia a sua vida? O conhecimento de Deus ele é muito mais profundo. E a Sagrada Escritura, nesse trecho, ela vai nos mostrar que existe um critério de conhecimento. Para eu dizer que conheço a Deus, é preciso estar ligado a uma conduta e uma postura de vida. Então eu não posso dizer que eu conheço a Deus porque alguém me falou de Deus apenas. Eu preciso dizer que eu conheço a Deus porque eu tenho uma conduta de vida que aponta para esse conhecimento. E qual que é essa conduta de vida, essa postura de vida que aponta e indica que eu conheço a Deus? A palavra vai dizer, guardar. Aquele que guarda os mandamentos, aquele que guarda a palavra, conhece a Deus. Foi isso que nós acabamos de ler no trecho bíblico. Então, para eu dizer que eu conheço a Deus, eu preciso guardar a sua palavra, eu preciso guardar o seu mandamento. Tiago, e como é que eu sei se realmente eu estou guardando a palavra e guardando os mandamentos? A resposta também está aqui, no final do trecho que nós lemos. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Então quem guarda a palavra começa a andar com Jesus e como Jesus. Está percebendo? Conhecer a Deus significa ter uma postura de vida daquele que guarda a palavra, acredita na palavra, absorve a palavra. Tiago, e guardar não significa eu colocar dentro e ela fica imóvel, estática. Não. A palavra, quando ela é guardada, quando ela é acolhida, ela produz um efeito. É assim que acontece com a palavra de Deus. Perceba, as pregações que você ouviu, as homilias, as leituras bíblicas que você fez, a palavra de Deus ela tem um poder de efeito grandioso, então ela não fica estática. Só que por que para alguns a palavra produz um efeito e para outros não? Desculpa, por que muitos ateus conhecem a Sagrada Escritura de frente para trás e não produz efeito no coração, e outros que são mais ignorantes como eu, leem um trecho e aquilo pode já produzir um grande efeito? Porque guardou, porque creu. Então o elemento da fé faz toda a diferença. Eu creio, guardar significa acreditar, dar crédito a essa palavra. E aí ela produz o quê? Efeitos. E o que acontece com a palavra de Deus absorvida, guardada, que produz efeitos? Ela começa a me configurar a Cristo e eu começo a andar com Cristo e como Cristo. Então como é que eu afirmo que eu conheço a Deus? Na medida em que eu ouço a palavra, eu guardo a palavra, ela produz efeitos e eu começo a me parecer com Cristo.
eu começo a caminhar com Cristo, eu começo a viver com Cristo, eu começo a me relacionar com Cristo, e eu começo a andar como Cristo andava, isso é, eu começo a ter os traços de Cristo em mim. Isso significa de fato conhecer. Porque se nós não conhecermos nesse patamar, nós corremos um grande risco de uma vida dúbia. O que é uma vida dúbia? Uma vida dúbia é uma vida instável, uma vida que tem pouca clareza, uma vida um tanto confusa e insegura, uma vida dupla. Então é uma mesma pessoa, mas que vive dois tipos de vida. E deixa eu te dizer uma coisa que é difícil, mas que é muito real. Não tem como haver conciliação de dois tipos de vida. Não tem como estar com o pé em um barco, em outro barco, porque eles vão por direções opostas, e eu vou cair no mar se eu não escolher de qual lado eu fico. Então, quando a gente fala de uma vida dupla, significa uma vida que não está clara, que não se percebe facilmente, uma vida dupla. E esse é o grande risco, porque quando nós não temos clareza, significa que nós estamos entrando numa dimensão de escuridão. A vida dúbia nos leva em direção à escuridão, às trevas. E deixa eu te dizer, a escuridão, ela tem uma progressão. Ela vai chegando aos poucos na vida de alguém e vai dominando todas as áreas do seu ser. As áreas escuras, isso é, que são dominadas pelas trevas, elas vão alcançando as áreas do nosso ser, e quando nós menos percebemos, nós estamos tomados pelas trevas. E não há compactuação entre trevas e luz. Por isso que não há como haver uma vida dupla. Pega comigo agora a palavra, um pouquinho antes, no capítulo 1 do mesmo livro do 1 João, no capítulo 5, olha só o que vai nos dizer. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Por isso que onde Deus chega, onde Cristo chega, as trevas são dissipadas, porque ele é luz. E a vida dúbia, a vida dupla, é cercada por trevas, por escuridões, lembra? Dúbia significa algo que não está claro, bem definido, por quê? Porque está na escuridão, porque está nas trevas. E aí eu convido a você e a mim agora, a gente olhar para a nossa própria vida, e começar a dar uma contemplada, quais são as áreas que estão um pouco tenebrosas, as áreas que estão um tanto escuras, e que precisam da luz de Deus para que essas trevas sejam dissipadas, porque repito para você, as áreas escuras, elas se expandem em nós, a ponto de nós sermos dominados pelas trevas. O demônio, ele vai tentando nos conquistar pouco a pouco, ele vai tentando conquistar os territórios da nossa vida pouco a pouco, só que ele começa de maneira sutil, rastejando. Lembra lá no Gênesis? Como é que o mal aparece a Eva? De que forma? Em forma de serpente. E a serpente voa? Não, o que ela faz? Rasteja. Então, veja, claro, isso é só um elemento figurativo para a gente entender algo mais profundo. O demônio, ele vai entrando de maneira sorrateira, ele vai se rastejando, porque ele quer adentrar em todas as dimensões do nosso ser, porque ele não quer que nós conheçamos a Deus, ele não quer que nós conheçamos a verdade, e ele vai fazer de tudo para nos cercar, e para trazer escuridão.
escuridão. Por isso que conhecer a Deus significa deixar-se ser alcançado pela luz da verdade que dissipa as trevas e que me faz viver uma vida de inteireza em Deus e não uma vida dúbia, não uma vida dupla. Porque deixa eu te dizer, minha gente, deixa eu falar para você, Tiago, que eu sou o primeiro a precisar ouvir isso. Por enquanto a gente consegue disfarçar, por enquanto a gente consegue enganar a nós mesmos e aos outros, mas quando Ele voltar, tudo ficará à luz, tudo virá à tona. Então, viver uma vida dúbia tem seus dias contados, porque depois nós vamos ficar de um lado, ou do lado da luz ou do lado das trevas. Nossa, Tiago, que assunto indigesto, desconfortável. Pois é, a verdade ela incomoda. Sabe por quê? Porque a verdade é remédio que trata a doença, que trata a dor. Olha só, hoje de manhã eu acordei, não sei se você percebeu, eu tomei um status de anzol assim. Estou tentando manter, mas a minha coluna travou, estou aqui, sentindo. O que eu preciso agora? De uma ajuda, né? Daqui a pouquinho eu vou ter. Mas eu preciso de uma intervenção aqui, eu preciso de uma ajuda, porque você não sabe o que vai acontecer? Se eu deixar desse jeito aqui, Osana só está começando. O meu andar já está comprometido. Eu já estou compensando outras áreas musculares e estou sentindo fisgar em outros membros. Você não acha a posição, porque está travado. Porque eu preciso de um auxílio para destravar e eu poder voltar a me locomover e caminhar com liberdade. Agora entenda isso na percepção espiritual da tua vida e da minha vida. Se a nossa vida ficar travada desse jeito, uma hora a gente não vai conseguir caminhar e a gente vai parar na beira do caminho. Então nós precisamos o quê? De uma intervenção. E geralmente as intervenções elas nem sempre são confortáveis, porque remédio é amargo, procedimento médico é doloroso, mas é extremamente necessário para devolver o quê? Saúde, vida. Então é por isso que a palavra de Deus, que é a verdade, é como esse remédio que precisa penetrar, e por mais que cause desconforto em mim e em você, eu preciso aderir a esse tratamento, porque eu não quero compactuar com as trevas. Você quer? Não! Que bom! Então nós precisamos de uma vez por todas romper. Sabe por quê? Santa Teresa d'Ávila ensina algo tremendo. Ela diz que o demônio, ele precisa de áreas escuras para poder trabalhar. O que está na escuridão está no acesso dele. O que vem à luz, ele perde o acesso. Está entendendo por que a gente se confessa? Por que eu me confesso? Porque eu trago a luz de Deus ali na força do sacramento e na eficácia que o sacramento comporta. Eu trago o quê? A minha miséria ali no padre, no sacerdote constituído por Deus, com autoridade para isso, dada por Deus. Então quando eu me confesso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as minhas trevas e estou colocando diante da luz da misericórdia de Deus, para que o demônio não tenha mais domínio sobre mim. Gente, olha, eu sou sem vergonha, eu tenho que aprender muito aqui, sabe? Deus tem paciência comigo, mas uma coisa eu aprendi: eu não fico acumulando pecado dentro de mim. Cara, se eu vi que eu caí em pecado mortal, no dia seguinte, no primeiro momento que eu posso, eu vou correndo me confessar, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu estou livremente me colocando no domínio da ação do mal, e ele vai fazer o que quiser comigo, e vai querer acabar comigo. Então quando eu vou confessar, eu me lanço na misericórdia de Deus, eu me coloco sobre a luz de Deus, e eu rompo com as trevas. E deixa eu já dar a dica, quem sabe você veio aqui, eu não sei há quanto tempo você não se confessa, mas está na hora de romper com as trevas, meu amigo. Por mais absurdo que seja o que você traz dentro de si, mas não queira ficar sob o domínio do mal, porque enquanto, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, o salmista diz assim: enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos se corroíam por dentro. Isso significa, enquanto eu ocultei o meu pecado, enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu não me arrependi, enquanto eu não confessei, enquanto eu não pedi perdão a Deus, o pecado está me corroendo, e o demônio está me influenciando, e o demônio está agindo, eu estou dando espaço para ele agir.
Porque ele precisa de áreas escuras. Então, se você precisa se reconciliar com alguém, dar perdão ou receber perdão, gente, você veio pro Hosana para cantar as vitórias de Deus, mas deixa eu te dizer, a maior vitória que você pode alcançar é receber a coroa incorruptível na eternidade e ouvir da parte de Deus: vinde bendito do meu Pai, ocupar o lugar que eu preparei. Essa é a maior vitória que você vai alcançar na tua vida. E é isso que você precisa almejar, é isso que você precisa desejar. Então venha cantar glória a Deus por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, me dê mais ano que vem, graça, bênção, sim. Mas do que adianta se você ganhar dessa terra o que você quer e vir a perder a sua alma? Então você veio para cá para celebrar, para pedir, para ser agraciado. Mas desculpa, para mim e para você tomarmos vergonha na cara e dizer: do jeito que está, não dá, vida dúbia não dá mais, Tiago. É luz sobre as trevas. Porque eu não quero mais estar sobre o domínio do mal. E eu quero conhecer Deus profundamente. Quando nós conhecemos a Deus, outros conhecimentos nós acessamos. Quando nós conhecemos a Deus, isto é, quando nós experimentamos a Deus, quando nós fazemos uma experiência com Ele e deixamos que a luz dele venha sobre nós, nós começamos a nos conhecer a nós mesmos. Não precisa levantar a mão para não expor, eu levanto por você. Mas quem aqui já fez a experiência de começar a mergulhar a sua vida em Deus, isso é, buscar a oração, buscar um grupo de oração, a viver na sua pastoral, na sua comunidade, a ir para a Santa Missa, a buscar os sacramentos, a ler a Sagrada Escritura, livros espirituais, e começou a ter mais clareza da sua miséria? Aqueles que começaram a viver uma experiência profunda com Deus, tem uma consequência: você começa a ver a tua podridão com muita mais nitidez. Aí você fala assim: mas espera aí, Tiago, não teria que melhorar porque eu conhecia a Deus? Sim, mas deixa eu trazer para você uma chave aqui importante. Para que toda melhora chegue, você tem que estar disposto a passar por uma piora momentânea, que é você encarar toda a tua miséria e dizer: e realmente eu tenho tudo isso aqui, ó. E nós precisamos nos alegrar quando a gente começa a tomar consciência de si e ver as nossas fraquezas e misérias. Sabe por quê? Porque significa que nós estamos mais perto da luz. Quem está longe, quem está nas trevas, não tem clareza de visão, não consegue ver com nitidez. Mas quem se aproxima da luz começa a ver com clareza. Você está diante da luz, você vai ficando claro. Então você começa a ver tudo, aquilo de bom, mas aquilo de ruim também que te cerca. Então louve a Deus, porque você está no caminho certo. Se você começa a tomar consciência dos seus pecados, das suas misérias, das suas fraquezas, das suas feridas, é sinal de que existe algo te iluminando e te fazendo perceber tudo isso. Então é sinal de que você está se aproximando de Deus. Vai causar tristeza? Vai, porque a gente não queria ser ruim desse jeito, né? Gente, é humilhante. Mas vença o seu orgulho para reconhecer a sua verdade. Santa Teresa diz que humildade é igual a verdade, só que a humildade causa liberdade. Vou pegar meu exemplo de novo dessa condição que eu estou aqui. Nossa, eu estou vendo aquela vez, estou mais torto, né? Depois alguma coisa me ajuda a voltar, se eu não voltar. Me ajuda, né? Se eu chegasse lá no consultório médico e o médico disse assim: olá, boa tarde, tudo bem? E aí, o que você está? Precisa do quê? Nada. Você está sentindo alguma coisa? Não. Mas dói? Não. Você está fazendo o que aqui? Vim dar oi. Não, você vai ter que chegar lá e vai dizer: olha, doutor, está doendo aqui, ó, bem nessa região aqui. E há tantos dias e de tal forma aconteceu. Você vai ter que trazer o histórico. Quer dizer o quê? Você vai ter que falar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Então deixa eu te dizer, enquanto você ficar guardando essas coisas no teu interior e fazendo do teu interior uma despensa cheia de entulho, você não vai experimentar a vida abundante que Deus tem para te dar. Então começa agora, sabe fazer o quê? Desentulhar, resolver pendências, parar de ser arrastado pelo pecado. E o Senhor me fala aqui de pessoas que estão a tal ponto dominadas por certos tipos de pecado que você não consegue mais ver tua vida desvinculada disso.
Mas em nome de Jesus, para você isso é impossível, mas para Ele, ó, não é impossível, e Ele quer romper nesse Hosana com isso. Quer romper. Aquele que habita em você, a palavra vai dizer, quem está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Você por si só, eu por mim mesmo, não consigo. Olha, a gente não dá conta, e que bom poder reconhecer. Sabe qual é uma das minhas principais orações que eu faço a Deus? Deus, eu não dou conta, se o Senhor não me converter, se o Senhor não me puxar, se o Senhor não me arrastar, eu não consigo. Que é muita miséria aqui. E é tão bom você poder falar isso com liberdade, porque Ele diz então deixa eu te ajudar. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. O que a gente precisa fazer? Se humilhar. Só que a gente é muito cheio de si. A gente quer esconder dos outros. A gente quer esconder de nós mesmos as nossas misérias. Ei, põe tudo para fora. Põe as tuas misérias. Exponha-se diante de Deus com a tua verdade, porque Ele não é um acusador. Ele é o juiz misericordioso que quer te dar liberdade pelo perdão que Ele quer te conceder. Só que você precisa fazer a sua parte. E deixa eu te repetir uma coisa que está aqui, ó, reforçado dentro de mim. Não pense que as trevas ficam estáticas. Elas crescem e se expandem a ponto de nos dominar. Então isso que para você está sendo pequeno agora, se você não tratar e se você não se abrir, vai crescer. E isso eu não estou jogando praga em ninguém. Eu só estou falando da astúcia do mal que age em nós. Eu quero trazer aqui, porque assim como nós nos conhecemos a nós mesmos, nós também precisamos conhecer um pouco do diabo. Nossa, Tiago, o que é isso? É real. Eu vou trazer aqui 3 modos de ação do demônio. Olha o que ele faz, como que ele age contra nós. Eu vou trazer 3 modos, ensinado também por Teresa Dávila, que pedi ajuda dela nesse momento aqui. Olha que interessante. O primeiro modo é a tentação. Presta atenção nisso. Propriamente dita, é raro que seja obra exclusiva do demônio. De ordinário, ele utiliza seu conhecimento das tendências dominantes de uma alma e seu poder sobre os sentidos para tornar mais sedutor uma imagem, para provocar uma impressão, aumentar um prazer, avivar um desejo, tornar mais aliciante e mais atual uma solicitação que invadirá o campo da consciência e ganhará o consentimento da vontade. Em suma, em resumo, o demônio, ele sabe os nossos pontos fracos. Ele não tem acesso ao nosso interior, entenda. Nem o que você está pensando. Só que ele percebe e analisa os seus movimentos. Sabe o que ela nos ensina? Ela é uma mestra na vida espiritual. O demônio, ele não sabe o que a graça de Deus está fazendo em uma alma, só que ele percebe os movimentos da pessoa, e a partir dos movimentos, ele começa a perceber o que a graça está realizando e ele começa a combater. Por exemplo, você recebeu uma graça de Deus que o demônio não consegue descrever, só que, por exemplo, ele vai perceber que você está buscando a confissão com frequência, você está gastando tempo para rezar, ele vai dizer, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Aí ele vai começar a investir. Aí você começa a entender, porque tem muita gente que diz, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem lógica nisso. Porque quanto mais você reza, mais você está se aproximando da luz e menos o demônio quer que isso aconteça. Então ele vai investir mais pesado em você. Então, meu amigo, minha amiga, se você está em luta, se você está em batalha, glória a Deus, porque você está incomodando o infeliz. Só que você precisa da graça de Deus. E aí ele vai tentar. Segundo modo de ação do demônio, a inquietação. É a primeira arma da qual o demônio se serve contra as almas que estão desejando buscar a Deus. Olha só. Com efeito, a inquietação faz parar, pelo menos durante alguns instantes. Faz hesitar acerca da decisão a tomar, paralisa e diminui os meios de ação e resistência. Os terrores que acompanham podem até mesmo deter definitivamente. Mas a inquietação, sobretudo, cria em volta da alma uma escuridão que permite o demônio ficar encoberto e estender todo o seu poder. Impressões nos sentidos, fantasmas na imaginação,
medos irracionais, em todas as potências, são estes os meios dos quais o demônio se serve para criar e alimentar a inquietação. O demônio vai trazer perturbação, ele vai trazer inquietação. Ele vai fazer com que nós fiquemos agitados, para que nós não consigamos perceber a Deus, para que nós não busquemos a Deus. Então ele vai fazer de tudo para nos inquietar. E depois, um outro modo de ação dele, que não é novidade, porque inclusive ele leva o nome disso, o pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. A perturbação do demônio é uma preparação. Ele cria a atmosfera favorável à ação decisiva, da mesma forma que o reconhecimento precede a preparação de Deus. Esta ação decisiva o demônio a realiza por meio da mentira. Junto das almas desejosas por Deus, ele não terá qualquer chance de sucesso, a menos que consiga esconder o mal sob as aparências do bem. A dissimulação, a mentira, são os meios que ele não pode dispensar e constituem toda a sua tática de combate. Ele é pai da mentira e o que ele sabe fazer muito bem é mentir, e ele também quer nos fazer mentirosos. Ele quer que nós ocultemos as coisas. Ele quer nos ensinar, desculpa, o termo é forte, mas você vai entender, a sermos filhos dele. E quando nós estamos nas trevas, infelizmente nós vamos nos assemelhando às trevas. Perceba, gente, quem está nas trevas não consegue se enxergar. Quem está nas trevas começa a se desfigurar. Quem está nas trevas começa a se machucar. Quem está nas trevas fica perdido, fica confuso, ouve muitas vozes, mas não tem clareza. Quem está nas trevas não consegue ter perspectiva de futuro, porque está nas trevas. E o que a gente precisa então? Luz. E uma chama, por menor que seja, é suficiente já para dissipar as trevas. Por isso eu digo a você, conhecendo a Deus eu me conheço, e me conhecendo eu me posiciono e tomo postura. Deus quer te dar a graça de você ter a vida nas suas próprias mãos, para que eu e você possamos escolher por Ele, para que nós possamos nos decidir por Ele, e que para de uma vez por todas eu e você consigamos romper com as trevas, e dissipar as trevas. Até porque eu preciso conhecer a Deus, isso é forte, para que Ele me reconheça quando Ele voltar. Eu preciso conhecer a Deus, para ser reconhecido para Ele quando Ele voltar. Tiago, mas Deus me conhece, sim, mas Ele precisa te reconhecer. E qual que é a diferença? Ele vai reconhecer aqueles que de fato estiveram na luz, o buscaram de todo o coração, se decidiram por uma conversão sincera e começaram a romper. Você não precisa pegar, mas só escuta o que está em Mateus 7, no versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? A palavra vai nos dizer, a vontade de Deus a vosso respeito é a vossa santificação. Olha o que o Senhor diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônio, em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, a vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, nos livre disso, de não sermos reconhecidos pelo Senhor, porque nós optamos em permanecer nas trevas. Por isso que quando eu conheço a Deus, eu começo a conhecer a mim mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu começo a trabalhar e deixar que a graça de Deus faça uma obra admirável em mim, e eu começo a me converter e a me santificar. E Deus vai me reconhecer, porque eu não compactuei com as trevas, porque eu me aproximei dEle, porque na minha liberdade, eu escolhi por Ele. Nós queremos ouvir da parte de Deus, vinde benditos de meu Pai, e não apartai-vos de mim.
Por isso o tempo é agora, é hoje, não é amanhã, não é depois, é agora. E eu e você temos essa oportunidade única, de nesses dias vivermos uma guinada e uma retomada tremenda na nossa vida. Sabe por quê? Presta atenção no que vai dizer lá, em 1 Coríntios no capítulo 4, no versículo 5. Por conseguinte, não julgueis prematuramente antes que venha o Senhor. Olha o que a palavra vai dizer. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Olha o que a palavra diz. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que for lhe devido. Quando ele voltar, as coisas ficarão às claras. E aí você entende que se eu viver uma vida nas trevas, tudo isso vai vir às claras. E cada um vai receber o que escolheu receber. A nossa vida de agora, gente, é para fazer escolhas. Se eu quero viver eternamente junto de Deus ou longe dele. Eu sei que é forte, mas é a realidade. A minha vida agora, as minhas escolhas, elas vão me levar para perto dele ou para longe dele. Tiago, mas eu tenho tempo ainda, será? Eu não sei. O que eu sei é que eu e você temos o agora, e nós temos o privilégio de agora poder estar aqui, ouvindo essa palavra, ficar aqui nesse final de semana, para termos a oportunidade de rompermos com as trevas, e mergulharmos a nossa vida na luz de Deus, porque nós queremos conhecer Ele em profundidade, em intensidade. Porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, a luz dEle vai irradiar, e vai trazer tudo que está no escuro. Disfarce é temporário, as máscaras caem, o que vai ficar é a verdade. Então exponha a sua verdade diante de Deus, para que então Ele comece a trabalhar, e fazer uma obra admirável, porque Deus tem interesse em você. Deus tem interesse na tua vida. Deus se interessa por mim e por você. É por isso que Ele não desiste de mim. Gente, eu repito isso sempre, porque para mim é muito claro. Eu já desisti de mim várias vezes. Mas eu sempre ouvi uma voz que me disse: eu não desisto de você. Deus não desistiu de você. Fica de pé se você quiser. Eu quero te convidar e me convidar a nós fazermos uma oração de rompimento agora. Por mais que o nosso tempo seja curto, mas ele precisa ser intenso. Eu não sei você, mas eu reconheço que existem coisas das quais eu preciso romper, porque ainda são uma ligação com as trevas. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa hora te traga clareza de consciência, traga revelação a você, para que você comece a tomar consciência de si. Não se assuste, porque você não está diante de um condenador. O demônio condena, Deus acolhe a nossa verdade. E eu quero convidar você a trazer agora a sua memória, o que está te ligando ainda ao mal, o que ainda está te levando a compactuar com as trevas. Tome consciência. Tomar consciência de si é o primeiro passo para que uma libertação profunda aconteça em nós. Que nesse momento você não tema de colocar diante de Deus e da sua misericórdia o que você percebe que ainda está envolto. É um vício, é uma dependência, é uma vida oculta, aquilo que você vive no escondimento, nos seus pensamentos, nos seus desejos desordenados, naquilo que você está fazendo, coisas que nem todo mundo vê, mas que você sabe. Agora é a luz do Espírito, a luz de Deus penetra sobre você, para dissipar as trevas, porque existe uma obra nova da parte de Deus, a ser realizado no meu e no seu coração. Deixa Deus te tratar, deixa Deus te destravar, deixa Deus devolver a tua postura de filho de Deus, deixa Ele devolver a sua dignidade de filho e de filha, para que você não fique mais rastejando neste mundo,
Comece a ter a sua alma iluminada e liberta pela presença. Agora levanta as suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero convidar você a falar com Deus. Abra sua boca, solte os seus lábios e comece a dizer: Senhor, eu não quero compactuar com as trevas, e tudo aquilo que não está conforme a tua vontade na minha vida, agora rompa, Jesus. Rompa, Jesus, porque eu vim para cá para ser livre, eu vim para cá para dar uma guinada na minha vida, eu vim para cá, Jesus, para trilhar um novo caminho, e eu quero romper com as trevas, porque eu pertenço a Ti, eu sou Teu, Senhor, a minha vida é Tua, Jesus, e eu não quero mais estar na escuridão, sob o domínio do mal. Então me alcança, eu estou fazendo a minha oração, faça a sua. Seja sincero, fale, Deus, Ele está te ouvindo e Ele vai atender, se você for sincero e verdadeiro na sua liberdade. E em Teu nome, Jesus, é isso que nós te pedimos, um rompimento agora com as trevas, um rompimento para que a vida em abundância que o Senhor trouxe, ela prevaleça sobre as vidas que estão aqui, sobre as vidas que estão nos acompanhando em casa, sobre pessoas que já decretaram a sua ruína, pessoas que já decretaram o seu fracasso, pessoas que já se conformaram com uma vida deformada. Em nome de Jesus agora, seja liberto desta condição e experimente a graça da luz do Espírito, e ora, e ora, e ora em liberdade, e deixe que a obra dele aconteça em você. Pega os seus braços, solte a voz, o Espírito, solte a voz. Senhor, é decisão de santidade nesta tarde, não menos que a santidade, não menos que a santidade. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, ou a santidade ou nada mais. Vem, Senhor Jesus, sobre nós. Eu peço, Espírito Santo de Deus, derrama contrição sobre os corações, derrama arrependimento sobre os corações. Não é pesar a consciência, a ação de Deus não faz a nossa consciência pesar, a ação de Deus faz com que nós tomemos arrependimento, sejamos tomados pelo arrependimento e pela contrição de coração. Derrama sobre nós espírito de contrição, Jesus, espírito de contrição e de arrependimento, para que de fato a tua luz penetre sobre nós. Os santos ou nada mais queremos ser. É a sua decisão nessa tarde. Os santos ou nada, os santos ou nada. Pega o seu braço, os santos ou nada. Diga, os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada. Escute, ó, os hábitos em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir. Quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, vivendo a dor e o sofrer. Os santos ou nada, peça, peça, os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, na hora de entrar,
Se Deus contas me pedir, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem, quando me desprezarem, e mentindo disserem o mal contra mim. Levante os seus braços, canta com força. Os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada mais. E nesse 1 minuto que nos falta, eu quero convidar você a fazer um compromisso com Deus. Com suas mãos levantadas, a gente vai terminar cantando esse refrão. Faça um compromisso com Deus dizendo: Senhor, eu quero sim essa vida nova, essa vida na luz, essa vida na santidade, Jesus. Eu reconheço que eu sou fraco e sem ti eu não posso, mas hoje eu peço o teu socorro, a tua graça e me aproprio dela, porque eu quero sair daqui decidido por essa vida nova, por essa vida de liberdade e santidade, Senhor. Sim, uma firme decisão, não é emoção, é decisão interior. E eu me tomo, Senhor, e me entrego nas tuas mãos. Eu tomo minha vida nas mãos e eu entrego, Jesus, a ti tudo que tenho e que sou, porque eu quero sair daqui decidido pela radicalidade do Evangelho e por viver uma vida pautada na verdade. Em nome de Jesus, em teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Aplauda a sua decisão e canta aos santos, vai. Os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos